Leonardo Jardim em Belo Horizonte, a busca de Everton Cebolinha por um novo clube. Hora de falar sobre o Cruzeiro, classificado para a final do Campeonato Mineiro. Decisão será no Mineirão, jogo único, Cruzeiro como dono da melhor campanha. Isso porque na noite desse sábado o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre de novo, 2 vitórias. Tinha vencido na ida, venceu na volta. O triunfo desse sábado com gol de Caio Jorge, mais um do KJ. Mas a grande preocupação do sábado não foi nem com o resultado, mas sim com 2 atletas que saíram machucados. O Gerson no primeiro tempo e o Cássio no segundo tempo, ambos por conta de problemas no joelho. Resultado dos exames vai acontecer apenas nessa segunda-feira. A impressão dos dirigentes do Cruzeiro é de que não se trata de lesões graves e ambos devem estar à disposição para a final do Campeonato Mineiro, marcada para o próximo domingo. O adversário será conhecido nesse domingo, quando América e Atlético se enfrentam no jogo de ida. Entre esses times houve empate. Gerson sai aos 24 do primeiro tempo, depois de uma pancada. O Cássio acaba saindo na etapa final. Descrever também a euforia do Tite depois da vitória contra o Pouso Alegre, que parecia estar vencendo um baita campeonato. Isso reflete muito o atual momento do ex-técnico da seleção brasileira, bastante pressionado pela falta de resultados e também de desempenho. Nicola, acho que do Mineiro o Tite não passa. O Jardim vem, aqui tá rolando uma notícia de que ele estava fazendo uma reunião com a diretoria. Pesquisa aí para nós, parabéns pelo canal, Igor de BH. Obrigado, Igão, tamo junto. A situação do Tite é a seguinte: ou ele é campeão mineiro ou ele tá fora. Eu tô falando isso desde a semana passada, agora tenho visto muita gente que cobre o Cruzeiro também ir nesse caminho. Se cair amanhã pro Pouso Alegre, é possível que o Tite seja demitido ainda no vestiário. Se for para a final e perder para Atlético ou para América, ele deve ser demitido. E aqui que vem uma notícia importante, essa nem fui eu quem trouxe, acho que foi o HG, o Everton Guimarães. Na semana que vem, o Leonardo Jardim é esperado em Belo Horizonte para o casamento de um parente do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. A relação entre Pedro Lourenço e Leonardo Jardim é ótima, eles se falam com enorme frequência, dá para dizer que são amigos. E essa vinda do Leonardo Jardim a Belo Horizonte, ela coincide com o momento em que o técnico português decidiu retornar ao mercado de trabalho. Notícia de mercado, Zé Vitor, camisa 8 da Luz e autor do gol no empate 1-1 contra o Corinthians, está de saída da Portuguesa. O contrato de empréstimo dele se encerra no fim do estadual. O jogador pertence ao Maringá. E a Luz entende que investir 3 milhões de reais na sua compra é hoje um valor muito alto. A Portuguesa tenta manter o Zé Vitor por empréstimo, mas o fato de estar na mira de alguns outros clubes brasileiros faz com que o negócio fique mais complicado. A ideia do Maringá é vender o atleta, que já passou sem grande destaque pelo Mirassol e também pelo Atlético Paranaense. Com a camisa da Portuguesa foram 10 jogos e o gol marcado diante do Corinthians. Importante registrar que o Zé Vitor chegou a ser especulado no Corinthians e no Santos, mas a tendência é que ele se mude para um clube de menor expressão. Propostas da Série B, eventuais sondagens da Série A grande verdade é que ficou difícil para a Portuguesa a manutenção do atleta, que se valorizou bastante. Lusa, que já perdeu o Gabriel Pires, novo reforço do Mirassol, e tem uma série de sondagens e uma proposta da Romênia pelo Maceió. A ideia do Maceió não é jogar na Romênia, ele pretende continuar no futebol brasileiro conforme existirem novidades sobre saídas e chegadas na Portuguesa. Vou atualizando por aqui, beleza? Quero falar sobre o Cruzeiro, que tem a chance de quebrar um incômodo tabu. Raposa recebe, na noite desse sábado, o Pouso Alegre, precisando apenas de um empate para chegar à final do Campeonato Mineiro. E por mais maluco que possa parecer, chegar à decisão do Campeonato Mineiro não tem sido algo super recorrente na história recente do Cruzeiro. Cruzeiro que não é campeão estadual desde 2019. Desde então, ele só foi finalista em 2022 e 2024, muito pouco para alguém com o tamanho do Cruzeiro. Raposa que nem chegou às finais de 2020, 2021, 2023 e 2025. Importante registrar que esse jogo contra o Pouso Alegre tem uma carga emocional pesada. Em caso de não classificação, você pode cravar que o Tite será demitido ainda nesse sábado. O fato de precisar de apenas de um empate faz todo mundo entender que o Cruzeiro é super favorito para chegar à decisão. Vale a lembrança também de que nessa sexta-feira a Máfia Azul, principal torcida uniformizada do Cruzeiro, esteve na Toca da Raposa.
para conversar com os atletas. E a primeira missão da Máfia Azul foi deixar claro que eles são a favor da saída do Tite. Eles pediram aos dirigentes cruzeirenses que o ex-técnico da seleção seja demitido. Também cobraram alguns jogadores que, na avaliação da torcida, caíram demais de produção de 2025 para 2026. O elenco se disse 100% fechado com o Tite. Aguardemos como o Cruzeiro vai se apresentar na semifinal. Já disse para vocês que o Tite só continua na Raposa para o restante da temporada em caso de título do Campeonato Mineiro. Hora de te atualizar sobre a Conmebol. E há uma diretora da entidade sul-americana incomodada com o domínio dos brasileiros na Libertadores da América. Nas últimas 8 edições, somente em 2018 não houve nenhum brasileiro na decisão. Em 5 delas, só tiveram brasileiros. E o Brasil venceu todas as finais desde 2019, um recorde na competição. É diante desse cenário que Montserrat Jiménez, diretora jurídica da Conmebol, admitiu em um evento na Hungria que esse domínio não é bacana, não é legal. Ela disse, abre aspas, hoje já há uma diferença econômica no Brasil para os 9 países sul-americanos. E isso significa que o deslocamento vai ser muito maior, por mais que a diretora jurídica diga, eu não gosto. Ela fala em descolamento do Brasil em relação a outros países por conta do incremento das SAFs. Ela recebeu antes desse evento uma informação do Marcos Mota, um advogado super respeitado no Brasil, de que até 2029 praticamente todos os clubes da Série A serão SAFs. E ela imagina que se já há um domínio brasileiro hoje, a partir do advento maciço das SAFs no Brasil, a diferença vai ser gigante. Você concorda, discorda, o que pensa sobre a Conmebol incomodada com essa hegemonia brasileira? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Leonardo Jardim, o treinador que fez enorme sucesso no Cruzeiro e que admitiu que já está propenso a receber propostas depois de resolver problemas pessoais. O Léo Jardim vai estar em Belo Horizonte na próxima semana. Ele é esperado para um casamento de um parente de Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense. Importante destacar que o Cruzeiro hoje só não demitiu o Tite porque ainda tem a esperança de ser campeão mineiro. Qualquer outro resultado, como a eliminação na semifinal ou a perda do título, seja para Atlético ou América, e o Tite será demitido. E aí o plano A, B, C, D e todo o abecedário vai ser, obviamente, Leonardo Jardim. Treinador que só deixou o Cruzeiro porque quis, mas manteve uma excelente relação com o dono da SAF cruzeirense. Existia um pequeno grande problema entre o Leonardo Jardim e outro dirigente do Cruzeiro no segundo semestre do ano passado. Vamos entender se esse problema já foi superado ou não. Só para completar, registrar que Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam nesse sábado. O fato de o Cruzeiro ter vencido a partida de ida por 2-1 permite a Raposa empatar para chegar à decisão. Hora de falar sobre Everton Cebolinha, para onde vai o jogador do Flamengo. O que é certo é que ele não fica no rubro-negro, o contrato se encerra em 31 de dezembro, e pouco depois da perda do título da Recopa Sul-Americana para o Lanús, o atacante disse o seguinte, abre aspas, não houve nenhuma conversa por renovação com o Flamengo no momento. Não fui procurado, mas creio que possa afirmar que seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. É o Cebolinha deixando bem claro que não vê clima para extensão do contrato. Essa especulação sobre a prorrogação do vínculo foi uma marca dos últimos dias, até porque o Cebolinha vinha jogando bem e seria a forma de o Flamengo evitar a perda de 13 milhões e meio de euros, grana investida algum tempo atrás quando da sua compra junto ao Benfica. Como o Cebolinha está cravando que não fica, dá para imaginar que a partir de 1º de julho ele possa assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para escolher seu próximo time. Uma das missões do Cebolinha é encontrar um clube onde ele possa ser protagonista. É isso que tem o incomodado bastante no Flamengo. Mesmo jogando bem, ele nunca consegue estar no time principal do 1 ao 11. E essa situação, para o seu próximo clube, tem que ser evitada. Na virada do ano, o Cebolinha admitiu que foi procurado por Palmeiras e Cruzeiro, mas são vários os outros interessados. São Paulo, Corinthians, Santos, entre outros, vão monitorar os passos do Cebolinha. Repito, que a partir de 1º de julho já poderá assinar um pré-contrato para se mudar de graça para esses times em 1º de janeiro de 2027. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentar e registra o que você pensa sobre o atacante rubro-negro. Ou podemos ir para o Zenit? O que é Zenit? O que é Zenit? O que vai ter Zenit? O Bruno Andrade. Sempre tem alguma Zenit, coisa do vai Zenit. Alguma coisa vocês do não Bruno Andrade acompanham o sempre grupo, pô? tem. Ei, Bruno.
Eu vou falar do Zenit primeiro, então, é isso? Vamos. Vamos lá, duas em uma do Zenit. Eu começo pela que menos interessa ao público brasileiro, mas enfim, é sobre um brasileiro, o Wendel, que por muito pouco não foi pro Botafogo e tal. Ele acabou ficando, renovou o contrato, e para que esse contrato fosse renovado, ele colocou uma condição, porque ele queria sair, estava praticamente fechado no Botafogo, queria voltar ao Brasil. O Zenit fez de tudo para ele ficar, e para facilitar a saída daqui um ano, porque a conversa foi essa, Zenit conseguiu o Wendel por mais um ano, no caso até o fim agora dessa temporada. E a condição foi reduzir drasticamente a multa rescisória para 25 milhões de euros, que é um valor super acessível para vários clubes, não só do futebol do Brasil hoje, mas do futebol europeu. Então, na renovação de contrato, nesse acordo, o Zenit encurtou o valor da multa rescisória do Wendel, 25 milhões de euros, e as pessoas que trabalham com o Wendel já têm conversas em andamento com clubes do futebol italiano. Evidentemente que até pode surgir nesse meio caminho um clube no Brasil com dinheiro, mas a ideia hoje é terminar a temporada no Zenit por conta desse acordo e sair para a Itália a troco de 25 milhões de euros, que, volto a dizer, é um valor que hoje seria atingível aí por alguns clubes do futebol brasileiro. Agora, outra do Zenit que importa mais, que repercute mais no Brasil, que agrada mais, é sobre o futuro do Luiz Henrique, que me explicaram o seguinte: ele não é inegociável. É um jogador importante, que o Zenit gosta, mas que não vai cometer loucuras para poder ficar com ele. E definir um preço. É um preço alto, é um preço salgado, evidentemente, mas é um anúncio, ou pelo menos uma mensagem de que há interesse em negociar o Luiz Henrique no meio do ano. Sempre no meio do ano. O Luiz Henrique não vai sair agora. O sonho é um valor muito alto, evidentemente, é 50 milhões de euros, mas que o Zenit aceitaria uma negociação ali, 40 milhões de euros mais bônus, ou seja, um número muito semelhante àquilo que o Flamengo pagou pelo Paquetá, 42 milhões de euros. Então, lembrando que o Flamengo guardou, ou tem separado cerca de 30 milhões de euros para contratar um atacante. Não estou dizendo que será o Luiz Henrique, mas fica aí essa questão em cima da mesa. O Zenit topa negociar o Luiz Henrique a troco de 40 milhões de euros, mais bônus assim que terminar a temporada. Naturalmente, clubes do Brasil vão acompanhar ou já estão acompanhando essa situação envolvendo o Luiz Henrique. Essa notícia é importante, aí muita gente de olho no Luiz Henrique. Nossa. Bruno. Seria titular na maioria dos clubes aqui? Seria, opa. Totalmente, né? Com certeza. Em todos os clubes do futebol brasileiro? Acho que seria. Acho que seria. Flamengo, Palmeiras. Seria. Seria, Ivan? No Palmeiras não? Não, o Luiz Henrique não seria titular no Palmeiras. Tá Gente, cheio, Ivan? Lógico que ele seria titular no No Palmeiras. lugar de quem? Do Alan? Acho que não. Não sei, complicado. Tem que ser do lado... Só uma última rapidinha de bastidores aqui. Rapidinha. Danilo. Eu acho que seria titular.